Bom dia a todos, vamos dar início à nossa aula de filosofia jurídica. Agora na modalidade à distância, tendo em vista o surto de epidemia que assola o país e a gente não parando a atividade, vamos dar continuidade à nossa exposição da disciplina de filosofia geral jurídica hoje, abordando com vocês, dando início ao período moderno. Bom, antes de falar nos filósofos desse período, é importante destacar quando tem início, na verdade, o período moderno. A historiografia tradicional escolhe o início do período moderno como sendo o século XV, um acontecimento histórico, foi, na verdade, um marco histórico, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453, e o término do período moderno foi a Revolução Francesa, de 1789. Esse recorte é meramente didático. Na verdade, não existem rupturas na história, existem mais continuidades. Então, alguns elementos medievais estão presentes no período moderno e vice-versa, assim como também, em relação ao período moderno e período contemporâneo, houve rupturas, houve continuidades e elementos de um período presente no outro. Com essa apresentação do tempo histórico que nós vamos abordar, do século XV ao século XVIII, é importante também destacar os elementos marcantes que vão iniciar o período moderno, os acontecimentos históricos, marcando a transição da Idade Média para o período moderno. O primeiro elemento marcante, ou histórico, é o chamado Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural que inaugura uma nova forma de pensar e, em certa forma, uma ruptura com os dogmas, com o pensamento, com a fé medieval. Então, Renascimento Cultural, que na verdade teve início no finalzinho da Idade Média, e o outro acontecimento histórico é a chamada Reforma Protestante. A Reforma Protestante, a chamada Reforma Religiosa, inaugura também o período moderno, onde acontece um grande cisma, uma grande divisão dentro da própria igreja, quando alguns representantes não vão aceitar mais a postura, com uma grande diferença entre a hierarquia da igreja, certo? A não utilização da língua nacional em cada território, e aí a igreja passa por um cisma, dando início à chamada Reforma Protestante. O terceiro acontecimento histórico é o chamado Estado Moderno, o Estado absolutista. Estado Moderno, que na verdade foi o conceito que foi criado, pensado por Nicolau Maquiavel, na qual estarei apresentando em poucos minutos. E o último acontecimento que inaugura o período moderno são as grandes navegações, onde os europeus, de forma inicial, Portugal, vai sair pelos mares para conquistar novos territórios. Apresentando esses acontecimentos, temos na verdade uma nova mentalidade, onde a fé medieval, ou o chamado teocentrismo, passa a ceder espaço para a razão, ou o antropocentrismo. O homem se desliga um pouco de Deus, para de olhar unicamente para Deus, e passa a ter um cuidado, uma preocupação com si mesmo. A transição do teocentrismo e para o antropocentrismo. Assim também com a própria concepção da organização da Terra. Na Idade Média havia a concepção da chamada teoria geocêntrica, ou seja, se acreditava que tudo girava em torno da Terra. Já no período moderno, a partir de alguns estudos iniciados, principalmente por Galileu, passa a ter a concepção de que a teoria predominante deveria ser a geocêntrica, onde tudo vai girar em torno do Sol e não da Terra. Então, é uma nova mentalidade que vai inaugurar o chamado período moderno. Após essa apresentação do recorte temporal, da nova mentalidade, dos elementos marcantes, a gente dá início à apresentação dos filósofos desse período, com a nova concepção em relação ao próprio homem, em relação à fé, uma vez que a igreja perde força nos seus dogmas, nas suas ideias, e passa a surgir, como eu falei, uma nova mentalidade. E aí, o primeiro representante da filosofia moderna, conforme pode ser visto aqui no quadro, é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele viveu em 1469 a
1507. Então, uma das principais obras de Maquiavel é o Príncipe, né? O Príncipe, conforme indicamos em sala de aula, a leitura, e creio que a maioria dos meus alunos já adquiriram a leitura da obra O Príncipe. Deve ter feito a leitura inicial no começo do curso, mas agora vamos abordar numa perspectiva da filosofia do direito. Maquiavel escreve a obra O Príncipe para o chamado Lourenço de Médici. Lourenço de Médici, que fazia parte da chamada dinastia Médici, a Europa, a Itália, na época que Maquiavel escreveu O Príncipe, ela estava fragmentada em diversos principados, e aí briga até algumas dinastias, a dinastia dos Borgias contra a dinastia dos Médici. E aí Maquiavel escreve a sua obra O Príncipe ao Lourenço de Médici para apresentar como a Itália estava fragmentada em diversos reinos e não era um Estado unificado, não era um Estado unido. E aí ele vai apresentar essa obra ao Príncipe. Para alguns, essa obra seria, né, um manual de boa governança, um tratado de política, certo? Para nós, da filosofia do direito, a obra tem um importante ímpar quando Maquiavel vai falar em relação às leis, certo? E qual a postura que o príncipe deve adotar. Bom, Maquiavel vai tratar da chamada, na obra, as conquistas dos novos principados. E aí Maquiavel inaugura dois conceitos: o conceito de virtude e o conceito de fortuna. Para Maquiavel, o conceito de virtude estava associado, relacionado com a ideia de habilidade, a ideia de competência para se governar, a capacidade. Então, aquelas pessoas que chegavam ao governo mediante a capacidade, a habilidade, a competência. E o outro conceito, o conceito de fortuna, que é inaugurado por Maquiavel, e o conceito de fortuna representava, né, a sorte, o destino, o acaso. Algumas pessoas poderiam chegar ao poder pela sorte, pelo destino, pelo acaso. E aí, quem teria mais facilidade de continuar no poder? Aqueles que chegam pela virtude ou aqueles que chegam pela fortuna? Para Maquiavel, para chegar ao poder, aqueles que chegam pela fortuna teriam mais facilidade, não teriam muitos esforços para chegar ao poder. Mas para se manter, aqueles que chegam, na verdade, pela virtude, teriam mais facilidade em se manter no poder, uma vez que chegaram ao poder mediante a sua capacidade. Então, a primeira abordagem que Maquiavel traz em relação à conquista de novos principados. E aí, é interessante esse ponto da obra de Maquiavel, a conquista de novos principados, quando Maquiavel vai trazer aí em relação à forma de governo, né? Na leitura da obra O Príncipe, Maquiavel trata do tópico sobre o principado, uma leitura bastante interessante, na qual peço permissão para transcrever o que a obra nos traz. Segundo Maquiavel, as palavras do autor, todos os estados, todos os governos que houve e que imperaram sobre os homens foram ou são repúblicas ou principados. E aí Maquiavel vai falar, né, sobre as repúblicas, certo? Tratando aí as suas características, e os principados. Os principados, conforme Maquiavel, eles podem ser hereditários, os principados hereditários, na qual ele vai chamar, certo, de sangue senhorial, que é daquela forma de governo legítimo, passado de pai para filho, ou a segunda forma de principados seriam os mistos. E aí nos mistos estariam os novos principados, aqueles principados que são conquistados. Então ele trata, né, todos os estados, todos os governos que houve e que imperaram sobre os homens foram ou são repúblicas ou principados. Os principados são hereditários, conforme acabei de falar a vocês, certo? Nos quais o sangue do seu senhor tinha sido príncipe por muito tempo, ou os novos. Então, os principados pode ser república ou os novos. E aí ele traz os principados ou são totalmente novos, certo? Ou são adquiridos. E aí, quando ele fala dos principados novos, ele traz estes domínios
assim adquiridos, estão acostumados ou a viver sob o príncipe ou a viver livres, e são adquiridos ou pelas armas de outrem ou pelas próprias, ou por fortuna ou por virtude. É importante a leitura desse trecho de Maquiavel, pois ele vai justamente ratificar aquilo que eu falei para os senhores, para as senhoras nesse momento. Então, segundo Maquiavel, os novos principados podem ser conquistados pelo conceito de virtude, pelo conceito de fortuna, e aí os novos principados se constituem, certo? As chamadas, podem ser os principados hereditários, ou sangue senhorial, certo? Ou os mistos, na qual estão aí os novos. Em relação aos novos principados, segundo Maquiavel, conforme a leitura que fizemos, vai se apresentar uma maior dificuldade em se governar. Por que essa dificuldade? Porque as pessoas estão acostumadas, né, certo, com aquilo que já vivem. Então, os novos principados, por representar um novo governo, haverá uma maior dificuldade do príncipe em governar eles. E aí entra a ideia das leis. As leis. Como as pessoas estão acostumadas com suas próprias leis, o príncipe, ao assumir o principado, ele pode manter as leis, segundo Maquiavel, ele pode arruiná-las, a linguagem do autor, revogando elas. E aí, se ele manter as leis, o príncipe vai ter uma menor dificuldade, pois as pessoas já estão acostumadas com as leis na qual já viviam antes do novo governo. Se ele arruína, se ele modifica, se ele revoga as leis, ele vai ter uma maior resistência. Por isso, para Maquiavel, é necessário que o príncipe vá habitar pessoalmente na localidade para que possa marcar sua presença e impor a sua vontade. Outro ponto importante da obra de Maquiavel é o comportamento do príncipe. Qual o comportamento do príncipe diante dos súditos? E aí Maquiavel vai apresentar 3 características. O primeiro comportamento é o que o príncipe deve apresentar alguns atributos. Alguns atributos como ser atencioso, ser fiel, ser liberal, ser bondoso. Mesmo sem ser, ele deve apresentar para que as pessoas, certo, não tenham ódio do príncipe e que ele possa governar com maior tranquilidade. Então, a primeira característica, ele deve apresentar, ter bons atributos, ser fiel, atencioso e bondoso. Uma outra característica, Maquiavel vai trazer, é que para o príncipe seria bom que ele fosse temido e amado pelos súditos. Mas não conseguindo juntar essas 2 características, era preferível que ele fosse temido. Pois as pessoas que temem, certo, vão ter mais respeito, vão ter um maior medo em relação às pessoas que amam. E por fim, um outro atributo que Maquiavel vai trazer é que o príncipe deve ser astuto como a raposa e forte como o leão, para que possa exercer o seu governo. Com essa rápida observação, a obra não se esgota com essa observação. Maquiavel vai trazer diversos outros pontos. A gente apresenta, né, o pensamento de Maquiavel e aí prestar atenção a esses tópicos que eu comentei para vocês, prestar atenção a essa leitura.